Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos voltar a agradecer a todos por todas as subscrições que estão a ser feitas aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube. Neste momento, na altura em que eu estou a gravar este vídeo, faltam apenas 26 pessoas para chegarmos aos 10.000 subscritores. E quando chegarmos aos 10.000 subscritores, vai haver o quê? Vai haver um live do Poder do Cosmos. Tal como eu já disse na segunda-feira, eu sei que há muita ideia de quando uma taróloga faz um live das pessoas quererem que eu tire cartas e responda perguntas. Eu acho que é estarem a desperdiçar um pouquinho o vosso tempo. Portanto, eu não digo que não o farei, se é isso que vocês querem, é isso que eu irei fazer, mas acho que vocês poderiam dividir um pouco as coisas e, portanto, metade serem vocês a fazerem perguntas sobre dúvidas que possam ter sobre alguns temas e a outra metade pode ser a tirar cartas, porque eu sei que vocês gostam disso. Mas depois, mais à frente, iremos falar então sobre o que é que vamos fazer no live. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm subscrito o canal, a todos aqueles que têm feito like nos vídeos, que têm comentado os vídeos, porque quanto mais subscritores, mais likes e mais comentários nós tivermos, mais facilmente este canal irá aparecer nas recomendações do YouTube e também nas pesquisas que são feitas tanto no YouTube quanto no Google. Também gostaria de agradecer a todos aqueles que têm feito like na página do Poder do Cosmos no Facebook, que têm pedido para entrar no grupo do Poder do Cosmos no Facebook, que conta neste momento com mais de 1.500 pessoas, e todas as pessoas que têm entrado e contribuído para o nosso canal, o nosso grupo mais recente, que é Poder do Cosmos, o Despertar, em que já ultrapassámos os 200 membros. Portanto, é um grupo pequenino e recente, mas tem estado a crescer. De resto, gostaria de recordar o quê? Que nós no Poder do Cosmos, se forem à página do Facebook, existe uma loja e vendemos uma série de artigos. Eu hoje vou só mostrar um desses artigos. Temos, por exemplo, este livro que são As Asas do Perdão de Kyle Gray. E Kyle Gray é um angiólogo bastante conhecido também, é alguém que escreve livros com muita qualidade e também dá cursos com muita qualidade a nível de angiologia. Este livro tem um preço normal de 14,39€ nas lojas e nós estamos a vendê-lo mais barato do que isso. Portanto, quem quiser pode ir à loja e ver aquilo que nós temos disponível. Hoje, o que acontece é o seguinte: eu não queria continuar a falar apenas sobre o despertar e não queria continuar apenas a falar sobre números. Portanto, eu até tinha pensado esta semana fazer um vídeo sobre outro tema e depois na próxima semana voltar ao tema do despertar. E, no entanto, aconteceu uma coisa super curiosa, pode ser chamada de uma sincronicidade, que foi, eu já tinha colocado em papel as minhas ideias para o vídeo, se o vídeo fosse baseado no despertar, e ontem estava a dar uma consulta e uma cliente minha, uma querida chamada Susana, não vou dizer mais sobre ela, começa-me a falar sobre sequências numéricas que tem visto ao longo da vida dela, que eram exatamente as sequências numéricas que eu tinha escrito no papel como podendo ser tema para o vídeo. E como no universo não há coincidências, eu tive que aceitar que, ok, se eu escrevi em papel estes números e agora esta minha cliente me vem falar sobre estes números, então é porque claramente é suposto eu falar sobre eles. Portanto, hoje vamos falar não sobre o nosso famoso 1111, mas vamos falar sobre quem vê números a triplicar iguais, ou seja, especificamente 111, 222, 333, 444 e o 555. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de começar por vos dizer que os números não significam a mesma coisa para todas as pessoas. Ou seja, no caso do 1111, geralmente significa o mesmo para todos. Portanto, o 1111, quando aparece, está a falar sobre o despertar, está a dizer que está na altura de estarem mais atentos e fala na entrada para aquela nova realidade, para aquele novo plano. E depois, a partir daí, podemos ter o 1111 a entrar como confirmação
confirmação de um pensamento vosso, por exemplo, ou simplesmente como uma confirmação de que os anjos estão presentes, de que alguém está com vocês e que vocês não estão sozinhos. Portanto, o 1111 sim, tem um significado que é mais ou menos universal. No entanto, os outros números não. Há pessoas que estão a ver o 1221, há uma senhora que eu vejo quase todos os dias que diz que anda a ser perseguida pelo 16, portanto ela diz que vê o 16 nas matrículas dos carros, que vê os 16 quando vai às compras e ou são 16 euros ou são 16 cêntimos a aparecer, e isto já lhe está a acontecer há muito tempo, e há uma série de outras combinações numéricas que estão a aparecer muito. E portanto eu gostaria de vos dar um conselho sobre o que é que devem fazer quando estão perante uma sequência numérica. Porque muitas vezes nós apercebemos-nos de que estamos a ver as sequências numéricas, mas não prestamos atenção a alguns sinais. Então, um bom conselho seria, se vocês andam a ver muitas sequências numéricas, que tal arranjarem um diário ou um bloco de notas e fazerem o seguinte: de cada vez que veem uma repetição numérica, tentarem escrever no diário ou nesse bloco qual é que foi a sequência numérica que viram e sobre o que é que estavam a pensar ou sobre que tema é que estavam a falar no momento em que a sequência numérica apareceu. Porque geralmente nós ficamos tão fascinados com o facto de estarmos a ver as repetições que nem sequer pensamos no que é que nós estávamos a pensar ou a falar na altura. E portanto uma boa técnica é, ok, eu acabei de ver outra vez o 1221, vou escrever aqui a hora, o dia, vi o 1221 e eu estava a pensar sobre ou eu estava a falar sobre. Esta é uma boa maneira de vocês começarem a tentar entender que mensagem é que vos está a tentar ser transmitida, porque vocês depois irão começar a reparar num determinado padrão, ou seja, quando estão a falar sobre um determinado tema, existe um determinado tipo de sequência numérica que vos aparece. E, portanto, essa é a primeira coisa que devem fazer, ou seja, que sequência numérica é que eu vi e no que é que eu estava a pensar ou no que é que eu estava a falar quando essa sequência numérica apareceu. Ou se eu não estava a pensar em nada ou se estava com os pensamentos um pouco dispersos, do que é que eu me lembro de ter estado a pensar ou a falar antes de ter aparecido aquela sequência. Portanto, deve ser por aí que vocês devem começar. Outra coisa que vocês devem fazer é darem a entender que compreenderam que alguém está ali presente. Porque vamos ser honestos, quando nós temos esta situação da sincronicidade, que é assim que o universo também entra em contacto connosco, muitas vezes podem ser os anjos, podem ser os arcanjos, podem ser os nossos guias, por exemplo. E, portanto, nós também podemos dar-lhes a entender que sabemos que a mensagem vem deles e podemos até agradecer o facto de eles nos estarem a dar aquela mensagem. Portanto, não têm que dizer em voz alta, mas através do pensamento podem dizer: obrigada por este aviso, eu compreendi que estão a querer falar comigo e eu agradeço aquilo que me estão a tentar dizer. A terceira coisa que vocês devem fazer aqui, se realmente não estiverem a conseguir compreender qual é que é a mensagem que vos está a ser passada, é pedir mais clareza. Vocês podem dizer em voz alta ou podem dizer para vocês mesmos, no vosso pensamento: eu sei que me estão a tentar transmitir uma mensagem, mas eu preciso que sejam mais claros porque eu não estou a conseguir compreender a mensagem. E a partir daí têm que ficar atentos. Porquê? Porque sim, a resposta pode ser com mais sequências numéricas outra vez, o que vos poderá deixar um pouquinho na mesma, ou então eles podem começar a utilizar uma maneira diferente de vos dar as sincronicidades. E a maneira diferente pode ser através de símbolos, e vocês começarem a ver símbolos repetidos. Imaginem que eles vos estão a querer alertar para algum tipo de perigo. Vocês podem começar a ver símbolos relacionados com perigo ou sinais relacionados com perigo e estarem a vê-los constantemente. Ou imaginem que eles querem vos passar uma mensagem de amor. Vocês podem começar a ver a palavra amor, podem começar a ver corações a aparecer por todo lado. Portanto, se pedirem mais
mais clareza, eles irão dar essa clareza dentro das possibilidades. E as possibilidades são sequências numéricas outra vez, que regra geral não ajudam muito, ou então podem, porque nós não estamos a entender a sequência numérica, eles repetirem-na não nos vai dar mais clareza, só nos vai fazer compreender, sim, vocês querem esses números, mas o que é que isso quer dizer na realidade? Outra coisa que pode aparecer são os tais símbolos, como eu vos estava a dizer, podem aparecer também palavras, e essas palavras para aparecer podem aparecer de várias formas, como por exemplo, vocês terem feito uma pergunta sobre um determinado assunto, terem pedido mais clareza e vocês depois chegam ao carro, ligam o rádio do carro e está a dar uma música que tem uma letra que de certa forma responde à vossa questão ou fala sobre uma situação que vocês estão a viver. Também pode acontecer vocês estarem em casa a fazer zapping na televisão e de repente mudam para um canal e alguém diz uma frase que é quase como se fosse uma resposta à vossa pergunta. Ou vocês veem um filme e existe uma frase que praticamente responde à vossa pergunta. Ou então vocês podem estar num sítio público e de repente ouvem parte de uma conversa entre outras pessoas e a parte que vocês ouvem da conversa é como se fosse uma resposta à vossa pergunta. Isto para vos dizer que há mais maneiras de comunicar, há mais possibilidades de haver sincronicidade sem ser apenas a questão numérica. Portanto, se pedirem mais clareza, estejam atentos, porque pode aparecer símbolos, podem aparecer músicas, podem aparecer filmes, podem aparecer títulos de livros, podem aparecer conversas de outras pessoas em que de repente há uma frase que vos capta a vossa atenção e que tem a ver com aquilo que vocês estavam a pensar anteriormente. Portanto, se vocês mantiverem um diário ou tiverem um bloco de notas em que vão escrevendo sobre o que é que estavam a pensar naquela altura e depois pedirem mais clareza, eles poderão, através das músicas, através destas frases e através destes símbolos, explicar qual era a resposta que eles tinham para vocês perante aquele assunto que vocês estavam a pensar quando apareceu a sequência numérica. Portanto, isto é uma maneira que vocês têm de tentar compreender qual é que é, afinal, a mensagem principal que eles vos estão a tentar transmitir. Agora, vamos entrar a fundo dentro destes exemplos que eu vos estava a dar. E vamos começar pelo 111. Quando os números aparecem assim em 3, em sequências de 3, eles podem ser uma de duas coisas. Ou são uma confirmação de algo que está a acontecer na vossa vida neste momento, no aqui e agora, ou pode ser um aviso para algo que está prestes a acontecer na vossa vida no aqui e agora. O 111, regra geral, é uma espécie de chamada de atenção. É como se eles quisessem captar a vossa atenção para um determinado assunto. Portanto, imaginem, se vocês estão a pensar se é bom fazer um determinado negócio ou não, pode vir o 111. Se vocês estão a pensar se aquela pessoa é verdadeiramente confiança, pode vir o 111. Portanto, o 111 muitas vezes é uma chamada de atenção e é também um pedido para vocês ficarem mais alerta e conseguirem pensar melhor sobre aquilo que estão a fazer ou então pensarem melhor e ficarem de sobreaviso sobre aquilo que poderão vir a fazer no futuro. Portanto, o 111 é uma chamada de atenção. Já o 222 tem um significado diferente. O 222 está associado a tudo o que tem a ver com parcerias ou relacionamentos. Portanto, vamos imaginar, como eu já vos disse, tem que ser sobre algo do aqui e agora, ou então um aviso sobre algo que está para chegar. Imaginem que vocês querem fazer uma parceria com alguém a nível da vossa vida profissional. Se vos aparece o 222, vocês têm que estar atentos a como é que se sentem quando veem o 222. Porque o 222 é como se fosse uma confirmação de que vai haver uma parceria ou de que vai existir um relacionamento, ou então é a confirmação de que a parceria que vocês iniciaram está correta, ou que o relacionamento que vocês iniciaram está correto, ou que o relacionamento em que vocês estão neste momento, no presente, é bom para vocês e é correto. Portanto, o 222 vem falar sobre parcerias e relacionamentos.
Se por acaso vocês não estão num relacionamento neste momento, o 222 pode ser um alerta de que vocês estão prestes a conhecer a vossa chama gêmea ou então a vossa alma gêmea. Portanto, quando vem o 222, devem ficar atentos a parcerias a nível de negócios ou então relacionamentos. Se vocês virem o 333, o 333 está associado a quê? Equilíbrio e harmonia. E, portanto, o 333 pode aparecer numa de duas situações. Imaginem que vocês sentem que a vossa vida neste momento está a ir pelo caminho certo, sentem que está a existir harmonia na vossa vida, sentem que a vossa vida está em equilíbrio. O 333 pode aparecer como uma confirmação de sim, vocês estão a viver em equilíbrio, vocês estão a viver em harmonia e não têm que se preocupar porque estão no caminho certo. Por outro lado, o 333 pode ser uma chamada de atenção. Imaginem que a vossa vida está completamente desequilibrada e que não existe harmonia em nada. Imaginem que vocês não se estão a deitar às horas que era suposto, não se estão a levantar à hora que é suposto, têm a vossa casa por arrumar, têm as tarefas por fazer, no trabalho não estão a dar tanta produtividade quanto aquilo que deveriam estar a dar. A nível financeiro, vocês não conseguem dar bem conta do dinheiro, ou seja, não há equilíbrio nem há harmonia. Se vocês estiverem nessa situação e virem o 333, é uma chamada de atenção do universo a dizer: por favor, toma atenção àquilo que estás a fazer de errado, porque a tua vida precisa de voltar a encontrar equilíbrio e harmonia para que tu fiques bem. Portanto, o 333 aparece nestas duas situações. Ou para confirmar que realmente aquela vossa sensação de a minha vida está em equilíbrio e em harmonia é uma sensação correta, ou pode, por outro lado, vir-vos dizer exatamente o contrário, que é a vossa vida está completamente desorganizada, não existe harmonia e é um aviso de que vocês devem mudar a vossa vida para conseguirem atingir o equilíbrio e a harmonia que vocês merecem e que os anjos pretendem que vocês tenham. O 444 é a combinação mais rara de aparecer. O 444 está relacionado com o lar e com a família. Portanto, quando aparece o 444, pode significar, imaginem, a compra de uma nova casa, vocês estarem indecisos se devem comprar essa casa para a vossa família ou não, e é uma confirmação. Imaginem que vocês querem ter filhos, vem o 44 e está a falar sobre filhos, ou então pode avisar sobre algo que vem aí, sobre algum membro da vossa família que seja importante para vocês. Por exemplo, imaginem que aparece o 444 e depois vocês ficam a saber que o vosso irmão vai ter um bebê, que uma vossa prima vai ter um bebê. Portanto, 444 está relacionado com lar e com família e pode estar a dar uma confirmação de algo que já está a acontecer no aqui e agora, ou pode estar a aparecer como um aviso ou uma premonição sobre algo que está para entrar. Pode, por exemplo, ser um aviso de que alguém vai casar ou de que vocês vão casar e daí a associação ao lar e à família, portanto poderá estar relacionado com isso. Casamentos, filhos, a compra de uma casa para a família, um batizado, enfim, tudo o que tem a ver com vida familiar e o lar. Portanto, 444 é sobre isso. Já o 555, quando aparece, está a falar de mudança. Mas atenção, o 555 pode ser algo complicado, porque infelizmente não costuma haver mudança sem haver algum caos pelo meio. E todos nós que já passamos pelo despertar ou que estamos a passar pelo despertar, sabemos muito bem o que é ter uma mudança no meio do caos. Portanto, estamos a falar daquelas situações em que de repente
tudo está a correr mal, vocês não conseguem dormir, vocês não conseguem trabalhar, vocês não conseguem estar bem no vosso relacionamento amoroso, todos aqueles 11 sinais que eu já falei há cerca de 2 ou 3 vídeos atrás. E, portanto, quando aparece o 555, vem-nos falar de mudança. Poderá estar a confirmar uma mudança que está a acontecer neste momento nas vossas vidas, como quem diz, se tu pensas que estás a passar por uma mudança, toma lá o 555 para dizer sim, isto é uma mudança e é uma mudança importante, portanto aguenta o caos, aguenta toda a confusão, porque esta mudança é para bem e está a acontecer. Ou então, se nós pensarmos numa perspectiva de futuro, pode ser um aviso e, portanto, o 555 pode aparecer a dizer: é necessário haver uma mudança na tua vida, a tua vida neste momento não é aquilo que é suposto ser e, portanto, prepara-te, porque mais à frente a tua vida vai mudar e já não falta muito tempo para isso. Portanto, não se esqueçam, estes números quando aparecem em 3, 111, 222, 333, 444, 555, aparecem sempre a falar da vossa vida no presente, aqui e agora, ou então é um aviso relativamente a algo que está para acontecer, mas que está para acontecer em breve. Portanto, não aparecem para vos falar de uma mudança que vai acontecer daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano. Quando estes números aparecem, a mudança tem que estar iminente. E iminente significa dentro das próximas semanas, máximo do máximo, 1 mês, 2 meses. E entretanto as coisas vão começar a acontecer. Portanto, se vocês forem estando atentos a tudo, vocês vão começar a entender o que é que estes números vos querem dizer na realidade. E eu quis apenas falar sobre estes, porque depois temos ainda mais combinações, não é? Temos o 666, o 777, 888, 999 e todos eles também têm o seu significado. Mas foi também aquilo que eu vos disse. Este é o significado de uma forma geral. Portanto, o 111 é um chamar de atenção. O 222 está a falar sobre uma parceria ou um relacionamento. O 333 vem falar sobre equilíbrio e harmonia. O 444 vem falar sobre lar e família. E o 555 vem falar sobre mudança e sobre a advertência de que, geralmente, para haver uma verdadeira mudança, primeiro vai haver o caos e só depois é que vocês conseguem entrar em harmonia. Por isso até é possível vocês verem o 333 e o 555 ao mesmo tempo, porque vocês podem estar a receber o aviso da falta de equilíbrio e da desarmonia com o 333 e depois terem o 555 a dizer aquilo está a acontecer. Porquê? Porque vai haver a mudança e, portanto, vocês acabam por ter aqui confirmações. Mas tal como eu disse no início do vídeo, os números podem ser diferentes para cada pessoa, porque não é obrigatório que eles tenham o mesmo significado para toda a gente. E daí eu ter dado aquele conselho. Portanto, não se esqueçam, arranjem um diário, um caderno, um bloco de notas e sempre que aparece uma sequência numérica, escrevam a data, a hora e no que é que vocês estavam a pensar ou no que é que vocês estavam a falar quando apareceu a sequência numérica. Se vocês forem mantendo este diário, este caderno, vocês vão conseguir mais facilmente entender o que é que os números vos estão a querer transmitir. Não se esqueçam que também devem ao mesmo tempo dizer sim, eu compreendo que me estão a tentar dar uma mensagem, que é para o outro lado perceber que vocês entenderam que há alguém a tentar comunicar convosco, que há alguém a tentar passar-vos uma mensagem. E em caso de dúvidas, peçam que esclareçam melhor, digam abertamente, eu sei que estão a tentar falar comigo, eu sei que me estão a tentar passar uma mensagem, mas eu não estou a compreender a mensagem. Por favor, expliquem melhor sobre o que é que vocês estão a falar afinal. Vocês podem fazer isto e não têm que sentir mal ao fazer isto. Mas depois preparem-se, porque as sincronicidades podem mudar. As sincronicidades, eu volto a repetir, podem vir em sequências numéricas, podem vir em símbolos, podem vir em músicas, em filmes, em conversas que apanhem do outro lado e até podem vir em sonhos repetidos. Portanto, também é importante, principalmente se vocês sonham muito, vocês terem um diário dos sonhos.
Aquilo que eu costumo dizer aos meus clientes, a quem tem consultas comigo, é: ter um diário dos sonhos é importante. Porquê? Porque se quando nós acordamos de manhã, passado 5 minutos, nos tivermos esquecido completamente do sonho, o sonho não era importante, era um sonho igual aos outros. Mas quando nós, passado 10 minutos, 1 hora, 2 horas, ainda nos lembramos daquilo que nós vimos no sonho, então era uma mensagem. Porque nós nunca nos conseguimos lembrar de um sonho que não tem importância, mas lembramos-nos sempre de um sonho que era para nos lembrarmos por ter uma mensagem para passar. E esta é a grande diferença. Todos vocês que sonham, porque há pessoas que não sonham, são raras, mas existem, mas todos aqueles que sonham sabem que isto é verdade. A grande maioria dos sonhos, passado minutos de vocês terem despertado, desaparecem e vocês nunca mais se lembram do que é que estavam a sonhar. Mesmo que tentem puxar pela cabeça, não chegam lá. E existem aqueles outros sonhos que ficam connosco e que nós passamos o dia e nos lembramos do sonho. Ou como já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês também, esqueceram-se do sonho, mas de repente veem qualquer coisa ou ouvem qualquer coisa e lembram-se que sonharam com isso e são transportados para o sonho outra vez. Quando isso acontece, é uma mensagem e vocês devem ficar atentos. Relativamente ao conceito de sincronicidade, e o que é que sincronicidade quer dizer? A sincronicidade quer dizer que o vosso pensamento pode estar a ajudar a manifestar aquilo que vocês estão a ver. Ou seja, se vocês estiverem a pensar que precisam de uma resposta a uma determinada pergunta, a resposta pode estar a aparecer neste formato. É aí que vocês podem começar a ver as sequências numéricas, os símbolos, os sonhos e etc. Portanto, sincronicidade tem a ver com isso. Algo que está no vosso pensamento e que deixa de estar apenas no vosso pensamento e passa para o mundo real, por assim dizer. É isso que é uma sincronicidade. Por hoje era apenas sobre isto que eu queria falar. No próximo vídeo eu gostaria de vos explicar como é que vocês podem fazer um enraizamento. Porquê? Porque é muito importante, sempre que nós falamos de despertar, vocês estarem no aqui e agora. O estar no aqui e agora quer dizer não andarem dispersos, não terem a cabeça na lua, não estarem a pensar em coisas do passado, não estarem preocupados com o que vai acontecer durante mais a próxima semana ou o próximo ano. É importante o aqui e agora. E para vocês estarem bem no aqui e agora, precisam de estar enraizados. Portanto, no próximo vídeo do Poder do Cosmos, eu vou vos ensinar a fazer o enraizamento. Até lá, gostaria de voltar a agradecer a todos aqueles que nos vão seguindo nas estreias. Portanto, o meu muito obrigado, como sempre, para a Anabela Moraes, para a Beatriz Oliveira, para a Liz Fragoso, para o Daniel, para o Gabriel, que também vai aparecendo, para o Marco, a Cristina, a Elizabeth, a Amanda, a Genilda, a Elba, enfim, para todas aquelas pessoas que aparecem sempre que existe uma estreia, mesmo quando as estreias são a horas um pouco estranhas, como a partir da 1 da manhã, que já tem acontecido com alguns vídeos, e mesmo assim vocês estão sempre presentes e, portanto, eu só vos posso agradecer. Também gostaria de recordar que, se quiserem entrar em contacto comigo, eu estou todos os dias no site da wengo.pt a dar consultas, mas também podem entrar em contacto comigo de forma privada, ou seja, podem, por exemplo, ir à página do Poder do Cosmos no Facebook e enviar uma mensagem. Podem deixar comentários aqui também nos comentários dos vídeos do YouTube. Podem também ir ao grupo do Poder do Cosmos no Facebook. Podem ir ao grupo Poder do Cosmos, o Despertar, também no Facebook. Podem enviar um e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, ou podem também, de preferência, enviar um SMS ou um WhatsApp para o número de telemóvel que vai aparecer aqui em baixo. Quem está no estrangeiro, quem está no Brasil, por exemplo, precisam de pôr o código de Portugal antes do número, porque caso contrário não irá aparecer no vosso WhatsApp e vocês depois não conseguem falar comigo. Antes de terminar, gostaria de dizer que quem está à espera
espera das leituras e já pagou. As leituras estão a começar a ser enviadas novamente, vão atualizadas devido ao atraso que houve com tudo isto, e todos vocês têm direito a depois estarem 20 minutos comigo ao telefone para tirar dúvidas de forma gratuita, que é a minha maneira de pedir desculpa e tentar retribuir o tempo todo que estiveram à espera. Volto a mencionar o Miguel, a Joana e a Maria Socorro, que não vou dizer o resto do nome, porque são as pessoas que estão um pouco mais aflitas com esta situação. As outras estão mais tranquilas, entenderam melhor aquilo que está a acontecer, mas estas 3 pessoas estão um pouquinho mais nervosas. Eu não ando aqui para enganar ninguém, porque a minha cara, a minha imagem está demasiado pública para isso, portanto, ninguém vos está a enganar. Isto foi um grandíssimo atraso, foi isso que aconteceu. De resto, desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.